E eu quero começar essa primeira pauta, professor, com uma fala numa entrevista, acho que para o Estadão, do Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto é esse cara, não? É daquela banda lá. É que eu não escuto muito a banda dele, mas qual que é a banda dele, Didi? Capital Inicial. Capital Inicial. Boa, Capital Inicial. Com vocês, Dinho Ouro Preto, nós vamos dissecar o cérebro dele. Vamos lá. Eu me considero, eu seria um social-democrata se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Durante as últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Tebet, ou Alckmin, ou FHC, sabe? Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. O que eu percebia é que era uma coalizão a favor da democracia. E eu acredito que esses nomes todos que eu citei também. E vários outros economistas ligados ao PSDB também. Arminio Fraga, por exemplo, sabe? Gente, não tem nada a ver com o PT, também percebeu que havia ali um perigo. E de fato havia, tanto é que no dia 8 de janeiro os caras invadiram, tentou se dar um golpe ali, né? Eu postei a respeito disso. Antes da eleição, fiz o L, sabe? Perdi dezenas de milhares de seguidores, sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor ir embora. É assim que eu vou fazer. Mas eu também não quero que o capital vire um palanque, sabe? Eu não sou um ativista, eu sou um músico. Eu tenho aqui um videozinho também da Anitta a respeito da pressão exercida em cima dos artistas. Vamos ouvir. Mexeu muito com o seu psicológico, se comprometer com algo tão barulhento que é política no Brasil. Nossa, isso mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? Hoje em dia eu aprendi, eu tô pronta pra lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais, como se a gente fica com uma sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. E é isso. Hoje em dia tá mais leve pra mim. Veja, esses artistas, a gente está falando aqui, em geral eles eram adolescentes, o Dinho Ouro Preto, eram adolescentes nos anos 80, acho eu. O Chico Buarque tinha uma adolescência nos anos 60. A gente está tratando de uma esquerda ainda fantasiosa, era uma esquerda ainda idealizada. Então, Cuba era ainda uma terra prometida, a União Soviética ainda regava de dinheiro esses países todos. Existia livros, por exemplo, fomentando essa visão, como os do Jorge Amado, fomentando essa visão progressista. Você pega, por exemplo, os livros do Jorge Amado, inclusive, eles foram os únicos que passaram pelo colonialismo português e chegaram em países como Angola, Moçambique. O Jorge Amado, por exemplo, super amado nesses países, justamente por conta desses livros progressistas. Então, tem um contexto, um caldo cultural por trás dessa crença. É uma crença mesmo numa esquerda. Não se está falando da realidade. E artistas têm esse lado da sensibilidade, esse lado do idealismo. A gente não pode traduzir isso em uma crença de que o país hoje um país hoje socialista, o Brasil hoje socialista seria o ideal. É uma tolice deles acreditar nisso e uma tolice de quem os segue acreditar que eles vejam as coisas assim, até porque a maior parte deles, ou todos eles, são absolutamente capitalistas, têm apartamentos fora do país, ganham dinheiro, cobram cachês milionários e depois vêm falar de inclusão e etc. Então, é óbvio que eles não exercem aquilo que eles creem. Eles creem culturalmente naquilo, mas o exercício é absolutamente avesso a essa crença. Mas pode-se falar até do Dinho Ouro Preto e da Anitta, que tem ignorância histórica. Não é o caso de um Chico Buarque ou de um Caetano Veloso, né? Eles sabem que 100 anos de socialismo produziram 100 milhões de mortos no mundo inteiro. Então, é uma ignorância obstinada em nome de uma revolução, de um socialismo utópico que nunca vem, em nome de um capitalismo que, como eu falei aqui, tirou 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas da pobreza. É uma ignorância obstinada que é mandada por um senso estético de um apuro estético. Pode chamar isso de ignorância, não, viu, Adrilho? É ignorância e estupidez mesmo. Não acho que é ignorância, não. Ignorância não é, não.
A gente viu Caetano Veloso no Roda Viva endeusando o Olavo de Carvalho quando ele era mais jovem. Ele disse que entendeu? mudou de ideia. Não, tudo bem, ele tem até o direito de mudar de ideia, esse não é o ponto. O ponto é que eu não acho que Caetano Veloso e Chico Buarque fazem isso por ignorância. Não acho que seja isso, entendeu? Eu acho que eles sabem. Benesses, já ouviu falar na máfia do Dendê? Não sei. Não sei? Dinheiro? Máfia do Dendê, poder. Dinheiro e poder. Poder de influenciar a cultura no Brasil. Didi, Existe... Vai, professor, pode ir. Eu acho que é uma explicação mais parcial, mas enfim. Agora, ainda que exista um interesse deles, ou uma ignorância deles, o que não pode haver é uma ignorância nossa. Eu acho que isso que a gente tem que jogar para o nosso espectador, no sentido de, veja, se é ingenuidade ou ignorância, nós não podemos ser ingênuos ou ignorantes de acreditar que porque eles compõem bem, eles sabem bem de política. Claro. O Chico Buarque não vai fazer uma música tão bem quanto uma análise política, senão ele estaria fazendo análise política e não música. Não é porque o nosso espectador aqui gosta das nossas análises políticas que ele vai me ouvir cantar num... Vai cantar evidências. Vai cantar evidências. Eu canto direitinho, eu canto no chão de Segré. Canta nada, desafinadíssimo. Agora, tem inclusive música do Chico Buarque lá. A questão da grana é importante também frisar que às vezes não é uma transação direta, é participar da patota, porque a patota é radicalizada. A patota é radicalizada, a patota envolve pertencimento a um grupo, então muita gente paga esse pedágio de maneira consciente e daí incorpora o discurso de maneira totalmente atávica. E isso acontece. Por isso que eu falei da máfia do Dendê. A máfia do Dendê é mais do que dinheiro. A máfia do Dendê é influir e influenciar nos rumos da cultura do Brasil, que é o que Caetano faz há 40 anos, porra. Entendeu? É isso aí. Eu acho que é uma explicação plausível essa do Didi, mas ela não é completa, pelo seguinte, eu vou mais pela linha do Marco Antônio, a patota. O Chico Buarque, o Caetano... Mas a patota tem a ver com a máfia do Dendê, Eles cresceram, olha só, presta atenção, eles cresceram politicamente e cresceram como artistas durante o período do regime militar, que foi de 64 até 85. É o auge do período do Caetano, é o auge do período do Chico Buarque, em que eles não exerciam um poder político de fato. Exerciam político no imaginário da população como oposição. E aí, oposição a uma ditadura de direita, positivista, e a direita positivista deixou que eles fizessem o que eles bem entendiam. O Chico foi mais ou menos censurado, mas a censura virou um ativo para ele. Ou seja, eles cresceram no ambiente, cresceram abraçando a esquerda, cresceram abraçando o PT como símbolo de liberdade, de democracia. Aí eu entendo a psique deles de querer achar que o Bolsonaro, ou o conservador, é o canalha, é o monstro. Agora, o que não é compreensível é você... Quer dizer, é compreensível em certa medida. Freud explica, é o sujeito perceber a realidade. Pô, o PT fez o mensalão, fez o petrolão, o Alexandre de Moraes tomou o poder, transformou o país numa ditadura. O PT endossa essa ditadura. Tem gente presa, tem gente morta, tem gente torturada, tem gente exilada. É disso que o Caetano combatia. É isso que o Chico combatia. E hoje eles não falam nada. Por quê? Porque é difícil você passar uma vida inteira e chegar no fim da vida, aos 70, 80 anos, que é a idade desses dois senhores, e falar, eu passei a vida enganado. Eu passei a vida sendo feito de trouxa. Então, por causa de um ego que eles não querem contrariar, um narcisismo não contrariado, eles jogam o país na lama. Aí é um problema de caráter.